Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Mas se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos. Acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão num único forno, e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso, e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos, e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas, e arrasarei os seus santuários, e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas.
Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por ele será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Fala pessoal, tudo bom? Então, esse capítulo de Levítico ele vai falar sobre os castigos divinos por conta da desobediência do povo e também a oportunidade que Deus dá para que eles se arrependam. Mais do que visualizarmos esse texto como o aviso ou a ameaça de um Deus furioso, desejoso para que eles tropecem, o que não é verdade, nós precisamos entender que esses alertas, em forma tão pesada, tão difícil, tão dura, eles tinham como intenção fazer com que o povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor. Deus está alertando eles de que eles estavam indo por um caminho errado, e se eles continuassem indo pelo caminho errado, pelo caminho da desobediência, por caminhos que não agradam a Ele, eles sofreriam as consequências desses erros. E mais do que pensarmos apenas em termos de castigo divino, precisamos entender que todo pecado ele traz consequências negativas para a nossa vida. A lei de Deus ela é boa, é para o nosso bem, é para a vida, ela é uma lei de vida. E quando desobedecemos essa lei de vida, nós colhemos morte, nós colhemos destruição, nós colhemos inimizades. Decisões erradas nos levam a consequências ruins. Decisões que nos afastam de Deus fazem com que nos tornemos vulneráveis a inimigos deste mundo, ao próprio diabo que está buscando situações, buscando oportunidades para nos destruir, mas também a autodestruição, visto que não estamos seguindo os princípios de vida que o Senhor estabeleceu para nós. E Deus sabe por que estabelece cada um dos seus mandamentos. Mesmo que nem sempre entendamos ou nos sintamos atraídos a desobedecer à lei de Deus, elas visam o nosso próprio bem. Se a desobedecemos, vamos colher consequências negativas dessa desobediência. Deus está então aqui como Deus, mas também como um Pai amoroso, alertando os seus acerca dos perigos da desobediência. Mas enquanto a gente vê Deus falando de maneira enfática, de maneira dura, alertando eles, a gente vai ver mais para o final do capítulo
Deus mostrando que, ainda que eles falhem, ainda que eles errem, Deus dá a eles sempre a oportunidade de se reconciliarem, a oportunidade de se arrependerem, a oportunidade de voltarem o caminho e fazerem aquilo que é certo. E certamente Deus, de forma graciosa, nos receberá, nos amará, nos perdoará e cumprirá os seus propósitos. Para quem costuma dizer que no Antigo Testamento Deus não agia com graça, esse é um texto que mostra mais para o final do capítulo como Deus está sempre disposto a reconciliar o povo e o homem consigo se houver arrependimento em seus corações. Agora, o arrependimento é uma marca daqueles que se voltam para Deus. Não tem como nos voltar para Deus e não nos arrependermos. Se nos voltamos para Ele, vamos nos arrepender, vamos mudar nossas atitudes e vamos colher as bênçãos da obediência. Ok? É isso. Que essa reflexão, que esse texto possa falar ao seu coração sobre as áreas em que você precisa se voltar para Deus, se arrepender. Ok? Deus te abençoe e até a próxima.